Olá, bem-vindos de volta. Eu sou May Horta e este é o canal Sobrenatural Relatos do Além. Estão preparados para ouvir mais relatos para não dormir? Pois então, se segura, pega a sua lanterna e vamos nessa. A tempestade. Era uma noite chuvosa quando um pai e sua filha voltavam do hospital, onde ficaram o dia inteiro na espera da mãe e da esposa, que estava internada. Uma grave doença desconhecida a consumia e os médicos não sabiam mais o que fazer. Bom, como o hospital era longe, eles tinham que cruzar uma longa estrada escura que cortava um grande bosque. Fizeram esse trajeto de carro, claro. O som da chuva batendo no teto do carro fazia um barulho relaxante e a garota começou a cochilar. Repentinamente, um grande estrondo fez-se ouvir. O trovão veio forte e um relâmpago iluminou aquela noite. O pai segurou firme o volante e o carro derrapou na estrada, rodando até bater em um barranco. Após verificar que sua filha não estava machucada, o homem decidiu sair do carro para ver os estragos que o veículo havia sofrido. Os 2 pneus dianteiros estavam furados e uma das rodas toda amassada. Parecia que haviam passado por cima de algo grande na estrada. A filha, debruçada na janela, perguntou receosa se havia como consertar o carro. O pai balançou a cabeça e disse que não. Ele só tinha um estepe e ele teria que voltar a pé até a cidade para encontrar alguém que pudesse rebocar o carro. A cidade não ficava longe dali onde havia acontecido o acidente. Então ele combinou que ela esperasse no carro até que ele voltasse. Ela concordou e pediu que o pai não demorasse muito tempo. O pai, claro, percebeu o medo nos olhos da filha e afirmou que iria o mais rápido possível. E assim ele saiu. A filha olhou pelo vidro de trás e viu o pai desaparecendo, andando pela estrada no meio da noite rumo à cidade. Havia passado mais de 1 hora e o homem ainda não tinha retornado. Ah, não vamos esquecer. Não havia celular nessa época. A garota então começou a ficar preocupada. Qual seria o motivo de tanta demora? Será que seu pai não havia encontrado nenhum reboque? Será que não tinha nada aberto na cidade? O medo de ficar naquela estrada escura aumentava e cada vez mais ela sentia o medo aumentando. Até que ela viu um vulto ao longe, vindo pela estrada. A princípio ela ficou aliviada e alegre, pois pensou até que fosse seu pai. Porém, a alegria inicial foi virando medo, pavor, quando ela pôde perceber que era um homem estranho que vinha andando pela estrada. Vinha devagar, com passos largos. Agora estava mais perto e iluminado pelos relâmpagos. Ela conseguia ver que se tratava de um homem alto, vestia um macacão e com uma barba em torno do rosto. Notou também que ele segurava algo grande na sua mão esquerda. A garota começou a ficar nervosa e rapidamente trancou as portas do carro. Assim ela conseguiu se sentir mais segura. Olhou para fora e percebeu que o homem estava parado do lado da janela do carro e olhava para ela fixamente. Estava a uma distância de poucos metros. De repente, ele levantou o braço esquerdo e a menina soltou um grito horripilante.
Seu corpo todo tremia, as lágrimas invadiram seus olhos e, apavorada, ela viu que na mão esquerda ele segurava a cabeça do seu pai. Seu coração batia aceleradamente e ela gritava sem parar. A expressão grotesca do rosto do seu pai era horrível. A boca estava aberta, os olhos estavam arregalados. Ele parecia estar gritando. Do lado de fora, colado na sua janela, o homem olhava com raiva para ela. Seus olhos pareciam flamejando e o seu rosto coberto de cicatrizes. Por um breve momento ele ficou sorrindo. Olhou para ela, então lentamente colocou a mão no bolso e tirou algo e agitou para que ela visse. Na sua mão direita estavam as chaves do carro do seu pai. Não preciso nem dizer o final dessa história, certo? Ficou com medo? Não, espere. Não vá ainda. Não antes de ouvir este próximo relato para não dormir. Não brinque com a sombra. Você já reparou na sua sombra hoje? Ela está aí, né? Você já viu uma pessoa sem sombra? Sem sombra. Não? E se eu lhe disser que isso é possível? E se eu lhe disser que isso é verdade? Você vai acreditar? Então preste atenção neste relato. Era fim de tarde, um grupo de amigos brincava na sala. Mais um dia estava indo embora. Como já estava escurecendo, a mãe de um deles convidou os amigos para dormir ali naquela noite. Eles estavam sem sono, não tinha muita coisa para fazer. Mais um relato que acontece numa época em que não existe celular, nem internet. Então um deles resolveu brincar e imitar animais com a própria sombra, já que não tinha nada para fazer e eles já haviam brincado com todos os jogos que existiam ali na casa. Os outros então resolveram brincar também. Logo eles sentiram algo estranho nas sombras. Elas pareciam ganhar vida e se mexer sozinhas. Assustados, eles acenderam a luz e tentaram dormir. Quando finalmente conseguiram pegar no sono, algo os acordou. Ao abrirem os olhos, eles viram uma cena assustadora. A sombra de um deles estava em pé, olhando fixamente para cada um. Durante alguns segundos, eles não conseguiram se mexer. Talvez estavam em choque. Dessa vez, as sombras iriam se divertir com eles. Elas empurravam os garotos, tomavam formas de monstros terríveis e riam sem parar da cara dos pobres garotos assustados. A mãe de Jean ouviu gritos no andar de cima e resolveu ir ver o que estava acontecendo. Ela abriu a porta e viu os garotos ajoelhados, de frente para a parede, repetindo sem parar: Não se deve brincar com sombras! Não se deve brincar com sombras! Ela chamou pelos garotos e eles correram para perto dela. Contaram tudo o que havia acontecido. Ela então conta a eles que um dia já havia passado pela mesma situação, na mesma idade deles,
na mesma condição, dormindo na casa de outras amigas. E ela diz que as sombras são seres travessos e diabólicos e que realmente não se deve brincar com elas. A mãe de Jean também brincava com sombras. E até hoje ela se lembra do dia que a sua sombra se transformou num demônio e que tentou levá-la para o mundo escuro. Quase ninguém repara, mas a mãe de Jean não tem sombra. A sombra dela já existiu. E se foi há muito tempo, quando ela rejeitou o demônio que ali habitava. Bu, bu, bu. Assustador, não? Então, a próxima vez que você se juntar para brincar com sombras, lembre-se da mãe do Jean. Bom, e para encerrar esse nosso trio de relatos para não dormir, eu trouxe uma lenda que corre o mundo, uma história de um hóspede das sombras. É meio confuso, mas assustador. Um depoimento foi achado em um diário de uma garota que supostamente diz ter visto um homem em sua casa. Segundo ela, era um dia frio, ela voltava da escola com as colegas e estavam conversando sobre pessoas que eram bastante famosas ali na região onde eles moravam. Logo ela chega na sua casa, vai tomar um banho, vai se deitar um pouco para assistir televisão. Quando ela olha no relógio, já se passavam das 8 horas da noite. E então o telefone toca. Ela atende, era a sua mãe, que estava viajando com o pai para visitar uma tia que estava muito doente. A ligação é longa, elas conversam por algumas horas e quando a garota percebe já era 11 horas da noite. Ela estava cansada, se despede da mãe, pois sabia que a manhã seguinte seria um dia muito agitado e ela precisava dormir e acordar cedo. Agora, o que eu vou contar para vocês é o que a vizinha dela viu. Já se passava das 11 da noite quando ela escuta um barulho vindo da casa ao lado. Eram gritos. Os pais da garota haviam viajado e pediu que ela tomasse conta de resolver qualquer incidente e cuidasse da garota ali mesmo à distância. Ela saiu correndo de casa, entrou no quintal da casa da garota, aproximou o ouvido da porta e escutou os gritos da menina. A garota pedia socorro e pedia que a tirasse dali. Imediatamente a vizinha olhou pela janela e viu que na porta dos fundos havia um homem dentro da casa. Mas não parecia um fantasma nem algo do tipo. Parecia mais um médico. Uma coisa ela tem certeza. Ele carregava uma faca e uma agenda de anotações. Mas algo estava muito estranho. Ele não atacava a garota. A garota pegou a faca dele e enfiou na perna desse homem. Ele cai no chão, falou algo que ela não conseguiu entender, parecia um dialeto ou sei lá o quê. Era uma língua que ela não conhecia. E então ele foi arrastando até a porta e foi embora. Depois disso, a garota entrou no quarto para dormir como se nada tivesse acontecido. Estranho. Bom, agora vamos ouvir a nota da polícia. A polícia diz que o homem trazia uma faca e essa faca era de origem romana. Essa faca é bastante antiga. Facas como essa não são mais produzidas há muito tempo. Elas deixaram de ser produzidas em 1912. Foram feitos exames de DNA no sangue do indivíduo e o sangue dele era compatível à de um antigo doutor. Sim, Robert Nicholas, um médico que nasceu em 1918 e não se sabe o que ele usa para ficar com uma aparência tão nova. Apenas se sabe que em 1987, quando ele foi preso, aparentava ter cerca de 20 anos de idade.
Como isso é possível? Um viajante do tempo, talvez? O que dizem as outras vítimas desse homem? As outras vítimas dizem que essa agenda que o homem carrega, ela vem sido escrita há muitos anos. E nela tem nome de pessoas que não o receberam e nome de pessoas que o receberam em casa. E que ele não morre se for atingido por uma faca comum. Apenas a faca romana é que tem o poder de matar. E a produção delas acabaram há mais de um século. E sim, ele viaja no tempo e se hospeda nas casas. E corre um relato pelo mundo de que este Dr. Robert Nicholas foi acusado de matar pessoas. E dizem também que ele tem distúrbios psicológicos e que os corpos das vítimas são trancados na agenda por um feitiço que ele aprendeu com o seu suposto avô. E só se sabe de mais uma coisa: ele não fala português, mas tem técnicas e magias que podem dominar qualquer um. Cuidado, ele pode estar hospedado na sua casa ou na casa ao lado. Sinistro, hein? Bom, com essa eu me despeço de vocês. E a gente se vê então no próximo relato para não dormir à noite. Tchau!